pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês algumas dicas de marketing digital voltado para a expansão de franquias, né? Então muita gente se pergunta como otimizar aí o marketing digital para trazer resultados na hora de expandir a sua rede, né? E mais do que isso, o marketing digital é realmente uma ferramenta eficiente para a expansão? Então hoje eu vou trazer algumas dicas imprescindíveis para você ter sucesso com essa ferramenta tão poderosa que nos ajuda aí a crescer cada vez mais com as redes de franquias. Bom, o primeiro ponto, antes de iniciar qualquer estratégia de marketing digital, é justamente você ter um alinhamento muito próximo entre o departamento de expansão e o departamento de marketing. Hoje, o que acontece com muitas redes é que o departamento de expansão é responsável por gerar seus próprios leads, né? Sem ter uma proximidade ali com o pessoal do marketing ou os seus fornecedores, agências, assessoria e por aí vai, né? Isso é muito ruim. O ideal é que a gente utilize aí o conhecimento de cada um, a expertise de cada um, para conseguir trazer os melhores resultados. Então, traçar ali um plano conjunto, todo mundo, é o primeiro passo. O pessoal do marketing é especialista na captação de leads por meios digitais, então eles precisam contribuir dessa forma. O pessoal de expansão é especialista no gerenciamento ali das negociações, então é isso que deve ser o foco deles, né? A partir do momento que a gente cria essa estratégia, delimita ali as funções de cada um, com certeza já é o primeiro passo para o sucesso, né? Bom, o segundo ponto a partir daí, a segunda grande dica é o seu site. Como que está o seu site hoje? Onde que você está captando ali os leads interessados em franquias, né? O seu site ele traz as informações relevantes? Então a dica fundamental é essa: coloque as principais informações para o seu lead, para a pessoa que está interessada em adquirir uma franquia, se interessar pelo seu negócio. Se ele não tem informação, ele não vai querer se cadastrar, ele não vai se interessar. Então você precisa ter ali algumas informações que despertem a curiosidade e o cadastro, claro, para ele obter ainda mais informações, tá? E aí vai a dica de ouro do seu site. Deixe o formulário num local que seja fácil visualização, né? Então, geralmente, se você tem uma página com muito conteúdo, o formulário está lá no final, o cara tem que rolar a página inteira, tem que ver tudo do site para chegar no formulário. E isso muitas vezes não acontece, né? No meio do caminho, o cara já perdeu a paciência, fechou o site. Então tenha um formulário logo no início e você pode ter ele também no final, ou um botão que leve a pessoa de volta lá para o início. E lembre-se que quanto mais campos, quanto mais informações você solicitar no seu formulário, menor é a taxa de preenchimento. Por isso que a gente sempre aconselha quais são os campos que a gente precisa de fato para esse primeiro contato com o lead. Nome, e-mail, telefone e a região de interesse dele. Em alguns casos você pode pedir ali também uma faixa de investimento, mas isso também pode ficar ali para um segundo momento, uma ficha de pré-qualificação, como a gente vai falar aí em outros vídeos, né? O terceiro ponto é ter uma apresentação de franquias que seja matadora, né? O que é uma apresentação matadora? Não é necessariamente aquela apresentação ali que vai se vender sozinha, que vai trazer tudo, que vai convencer o cara. A apresentação matadora é aquela que traz a informação que o seu prospect deseja, né? Qual que é a informação que ele deseja? Ele quer alguns indicadores básicos, né? Ele quer saber ali qual que é o investimento necessário, taxa de franquia, royalties, quer saber a lucratividade média do negócio. Então isso são informações básicas. E mais do que isso, você precisa construir ali aquilo que a gente chama hoje no marketing, que é um termo muito comum, que é o storytelling, né? Então eu vou trazendo ali para o meu lead uma continuidade nessa sequência de slides que vai guiando através aí do conteúdo, né? Então a gente começa apresentando a marca, contando um pouco sobre a trajetória dela, sobre as unidades, apresento o portfólio de produtos. E aí depois eu vou entrando nos diferenciais em relação à concorrência e aí sim os indicadores, que é o principal, né? Mais do que isso, no final da apresentação, pega essa dica, anota, coloque um call to action poderoso. Se interessou? Clique aqui e fale com a gente. Então deixa ali um botão na apresentação para ele clicar, já abrir o WhatsApp, o web, ele conseguir mandar uma mensagem para o seu consultor de expansão. Porque ele está ali com a informação, ele se encantou pelo seu negócio, a gente não pode deixar esse cara fugir. Então facilite sempre o contato entre o seu lead e o seu consultor de expansão.
Quanto mais pontos de contato, quanto mais call to action a gente realizar, melhor, ok? E aí a gente vai para o quarto ponto, que de fato são as campanhas de marketing digital. Então hoje em dia, quando a gente fala de marketing digital, o pessoal já pensa direto no Google. Ah, vou anunciar no Google, poxa, o Google ali vai me trazer resultado. Google de fato é um dos veículos, é uma das ferramentas que a gente pode utilizar, mas não é a única, né? A gente tem que entender as particularidades do seu público e a particularidade de cada um desses veículos, né? Então, no caso do Google, a gente precisa entender como que funciona o mecanismo dele, né? Por mecanismo de palavras-chave, eu preciso conhecer quais são as palavras que o meu público está pesquisando, né? Se eu tenho uma franquia de alimentação, por exemplo, claro que vai valer a pena eu anunciar em palavras-chave relacionadas a isso. Franquia de alimentação, franquia de restaurante, franquia de fast food, né? Diferentemente das redes sociais, né? Das redes sociais eu vou definir uma segmentação. E aqui que está a grande dica de segmentação. Conheça bem o seu público e conheça os interesses dele. Quando a gente cria uma campanha para o Facebook, para o Instagram, para o LinkedIn, a gente consegue colocar ali as características do público que a gente deseja. Então, se eu estou vendendo ali uma franquia de alimentação, qual que é o perfil do meu franqueado? Qual que é a faixa etária dele? Geralmente, meu franqueado tem entre 30 e 50 anos, legal, então já vou definir isso como um primeiro critério de segmentação. É necessário que o meu franqueado tenha ensino superior? Legal, vou definir isso como um segundo critério de segmentação. O meu franqueado, eu estou procurando para quais regiões? Então, é fundamental que você tenha mapeado as regiões que você pretende expandir. Ou você vai expandir para todas as cidades do Brasil de uma vez? Provavelmente não. Provavelmente você tem ali 10 ou 20 praças que são do seu maior interesse, geralmente capitais ou regiões metropolitanas, onde você tem ali uma grande circulação de pessoas. Então, comece anunciando para essas regiões. Então, você cria uma segmentação detalhada e criando essa segmentação detalhada, a chance de você obter o sucesso com a sua campanha é muito maior. Bom, o próximo ponto, além das campanhas, legal. Criei lá um monte de campanha, está gerando lead. O que eu faço com esse lead, né? Às vezes eu não tenho braço para conseguir atender todo mundo, ou eu tenho braço, mas eu não estou conseguindo qualificar esses leads. Aí é que entra uma estratégia fundamental de marketing que ganhou força na última década, que é o inbound marketing. O inbound marketing é aquilo que a gente chama de marketing de conteúdo. Que diabos que é isso, Raul? Marketing de conteúdo é eu criar conteúdo relevante a partir da minha marca para qualificar meu lead. Então, se eu tenho uma franquia de restaurantes, né, que tipo de conteúdo eu posso criar que seja relacionado a isso e que qualifique meu lead? Então, eu posso falar sobre como que o mercado de alimentação tem crescido no Brasil na última década. Eu posso criar um conteúdo falando sobre a expansão de redes de restaurantes e assim por diante, né? Conteúdo relevante para essas pessoas que estão querendo empreender com o meu negócio, né? E aí, mais do que isso, o inbound marketing, ele traz ferramentas de automação de marketing, ou seja, eu consigo automatizar o meu contato com o meu prospect. Então, por exemplo, o Raul é um lead, ele está lá pesquisando franquia, chegou no site da sua marca, ele preencheu o cadastro para baixar a apresentação e quando ele baixa o cadastro, automaticamente ele já recebe um e-mail de contato com a apresentação e mais algumas informações, ou seja, eu dou um conteúdo adicional para ele. Então essa automação é muito útil. Lembrando, sempre o ideal é que esse primeiro contato ele seja o mais próximo possível, mas eu posso automatizar o e-mail e, assim que possível, faço também uma ligação. Então, eu já crio 2 pontos de contato com o meu lead, né? E aí, durante o processo de expansão, ele pode continuar recebendo outros conteúdos relevantes de forma automática, né? Então, eu tenho ali um portfólio de 5 conteúdos relevantes, que divulgam melhor meu negócio, alguns indicadores, tem um e-book legal pra caramba, tem um vídeo de apresentação do meu negócio. Vamos automatizar cada um desses conteúdos em um e-mail para que ao longo de 10 dias essa pessoa receba ali uma série de comunicações relevantes, né? O importante aqui, a grande dica é cuidado para não fazer spam. Conteúdo relevante é uma coisa, spam é outra coisa. Então,
tenha uma curadoria daquilo que de fato é relevante para o seu lead e daquilo que de fato tem potencial para qualificá-lo. Isso vai facilitar muito o seu processo de expansão, porque você já educou o lead quando você vai fazer a conversa com ele. O último ponto, a última grande dica é: analise os resultados. A grande vantagem do marketing digital hoje é que ele permite que a gente tenha ali todos os indicadores à disposição praticamente em tempo real, né? Então a gente sabe quantas pessoas foram impactadas, quantas vezes cada pessoa foi impactada, quantos leads foram gerados, qual que é o melhor horário para a geração de leads e assim por diante, né? E tudo isso gera ali uma série de análises que são relevantes. Então, se eu sei que eu não gerei nenhum lead no período entre as 11 da noite às 7 da manhã, não tem por que eu veicular minha campanha nesse período. Se eu sei que os meus leads não estão acessando o Instagram de sexta-feira, não tem por que eu anunciar no Instagram de sexta-feira. Então, é importante a gente estar olhando aí para esses relatórios para conseguir entender a efetividade das nossas ações. Poxa, mas quais indicadores que eu devo olhar? São todos eles ou só uma parte deles? Bom, claro que quanto mais coisas você consegue analisar, melhor. Mas os indicadores principais são impressões, ou seja, quantas vezes o seu anúncio foi veiculado, os cliques, ou seja, quantas vezes clicaram no seu anúncio para direcionar para o seu site, para um cadastro e assim por diante, quantos leads foram gerados, certo? Com esses três indicadores você também vai conseguir calcular o quê? Qual que é a taxa de conversão, ou seja, o número de pessoas que se cadastraram dividido pelo número de pessoas que clicaram no seu anúncio. Você consegue saber qual que é o custo por lead, ou seja, se eu gastei R$100 e gerei 10 leads, eu estou pagando R$10 por lead, né? E com isso eu consigo calcular também qual que é o meu retorno de investimento quando eu tiver ali um fechamento de franquia, né? Então, quanto que eu gastei e quanto que eu ganhei, tá? Então, tudo isso é importante para saber até se você não está gastando mais do que você está ganhando com as suas campanhas, e aí sim a gente vai medir a efetividade de cada uma, tá? E por que, só para finalizar, é tão importante a gente falar de marketing digital para a expansão de redes de franquias? Hoje a gente tem visto muitas redes aí se desdobrando e gastando dinheiro aqui e acolá para conseguir gerar leads qualificados, né? E muitas vezes uma saída, por exemplo, são as feiras de franquias, que são eventos muito relevantes e muito válidos, né? Que ajudam a disseminar essa cultura empreendedora com franquias. O problema é que são eventos que muitas vezes são custosos para as empresas, né? Então, para você participar de uma grande feira, você vai gastar algo em torno de pelo menos 20 ou 30 mil reais, né? Muitas marcas gastam mais de 100 mil reais. Enquanto no marketing digital, você pode fazer um investimento de 5 mil por mês, por exemplo. No caso de franquias que estão iniciando, muitas começam até com menos investimento do que isso. Aí, claro, depende muito também das suas metas. Mas, basicamente, aquilo que você gasta com o offline pode ser utilizado durante meses no online. Então, você vai ter uma campanha muito mais sólida e muito mais consistente. Por isso eu digo, pega essas dicas, senta com calma, faz o seu plano de expansão e pensa bem em como utilizar aí o marketing digital para ter mais sucesso na sua estratégia. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.